Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e hoje estamos abrindo uma live exclusiva, parecida com as que fazíamos no ano passado e que chamávamos, né, de Papo de Terapeuta. E essa live é para você que está aqui ao vivo e para todos os nossos apoiadores, membros da comunidade Praticadamente e também os que vão assistir depois, porque está sendo gravado. E a nossa convidada especial de hoje é a terapeuta Carol Prini, que trabalha com alquimia, trabalha com biomagnetismo, HNV e outras linhas, e que vai trazer para nós uma aula com dicas e estratégias para você viver de terapia assim como ela. Tá? E aí, ficou curioso? Então, fique aqui conosco, porque eu quero convidar vocês para acompanharem nossas atividades no Instagram e, principalmente, nossas aulas que estão disponíveis no YouTube. Tá? E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, Praticadamente, não perca mais tempo e clica no link que está na descrição abaixo e desse vídeo ou na bio do Instagram do Praticadamente e faça a sua inscrição, ok? Ah, e não se esqueçam de deixar o seu like. E agora, Carol, passo a palavra para você. Muito obrigada, Andréia. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, podendo falar um pouquinho do que mudou totalmente minha vida. Bom, vou me apresentar um pouquinho. O Andréia falou que eu sou alquimista do sistema Joel Aleixo, eu trabalho com florais. É, a alquimia do Joel é um pouquinho diferente, a gente trabalha um pouquinho de Paracelsus, a gente vai um pouquinho numa linha aí, buscando mesmo a raiz das doenças, né, ali das patologias, e olhando um pouquinho para a aura das plantas. Então, a gente trabalha isso dentro do floral. E eu trabalho com biomagnetismo, trabalho com hipnose, verbal e não verbal, né, agora. Trabalho com um pouquinho da acupuntura, um pouquinho com cone hindu. Na verdade, hoje eu sou uma terapeuta integrativa, né? Então eu trabalho com vários tipos de terapia. Isso que fez toda a diferença na minha vida, né? Não só trabalhar com uma. E o que, assim, o que me fez olhar e falar que a terapia ia ser a minha profissão foi a hora que eu comecei a fazer terapia, né? Me tratar com uma amiga minha até, né? E eu comecei a olhar os meus problemas e ver, né, que eles podiam ser mudados. E aí eu fiquei encantada com isso. Eu falei, não, as pessoas precisam entender e conhecer isso daqui. E aí, claro que teve algumas questões de doenças, né? Eu busquei muito mais a alquimia porque minha filha tinha uma rinite que não se tratava com remédio. E aí eu fui buscar o mais natural e ela foi tratada e hoje não tem mais nada. E, e aí eu comecei a entrar nesse mundo e comecei a me tratar. Só que aí, hoje com os meus clientes, eu consigo direcionar. Eu acho que tudo isso que aconteceu na minha vida foi porque eu precisava ajudar as pessoas depois que eu me tornasse terapeuta. Nessa época que eu me tornei, né, conheci a alquimia, comecei a estudar, nossa, as coisas começaram a fazer sentido. Eu falei, vou sair do meu emprego e vou ser terapeuta. Só que eu ganhava bem, eu tinha uma carreira, eu tinha, né, faculdade, tudo. Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava no administrativo de uma empresa, e eu já estava numa fase que era eu e o dono. Então era tudo que eu queria ali, estava totalmente realizada. Só que aí a alquimia entrou na minha vida com a terapia, e simplesmente eu fiz o quê? Pedi a conta. Do nada. Eu quase matei o meu ex-patrão do coração. Ele falou: Peraí, como assim? Calma. Tá indo tudo muito bem. Você não pode pedir a conta. Eu falei: Não, eu preciso ir. E a minha sorte, em tese, que ele entendeu muito, porque ele era espírita, ele é espírita, né? Aí ele falou assim: Você tem certeza que você quer? Eu falei: Eu preciso ajudar pessoas. Ele falou: Então vai. Vai que a minha empresa vai estar com os braços abertos sempre se você precisar. Só que aí, né, a minha terapeuta na época, ela estava em transição de sair daqui da minha cidade e ir para São Paulo. Ela não estava muito assim, sabe? Tipo assim, não, vem cá, eu te acolho, né? Me dando algumas dicas. Ela só falou, não, Carol, você quer? Vai. Só que aí eu não estava totalmente financeiramente bem para começar uma coisa do zero. Porque até então eu só tinha alquimia.
A alquimia resolvia problemas, algumas situações que chegavam até mim? Sim. Mas eu ficava ainda em falta com muitas coisas. Chegava uma pessoa, tomava um floral e não resolvia. Aí eu falava, nossa, mas resolve para todo mundo, por que você não resolve? E eu ficava travada naquilo. E aí, eu fiquei quase 2 anos ali, no início de tudo, com, com 4, 5 clientes. E aí eu tava assim, eu, para mim, eu fazer terapia eu ajudava pessoas, só que aquilo, eu tinha um outro lado que era racional, que falava, Carol, você precisa pagar suas contas. Como que você paga a conta? Como você tem dinheiro? Você não tem cliente. E aí eu comecei a entrar em parafusos, né? Só que eu só tinha alquimia. E aí eu comecei a estudar. Falei, não, preciso movimentar. E eu comecei a estudar. Aí apareceu, e nisso, para ajudar, veio a pandemia. Aí que a coisa pegou, porque eu já não tinha tanta bagagem com experiência de atender pessoas, e aí eu tinha que atender online. E numa fase que as pessoas estavam. Meus primeiros clientes foram uma menina que perdeu pai, mãe, irmã na pandemia, o outro perdeu pai e mãe. Então, assim, eles estavam totalmente desequilibrados e eu não tinha todas as ferramentas. Então, simplesmente o que acontecia? Eles faziam algumas sessões e iam embora. E aí eu ficava sem cliente de novo. E eu ficava desesperada. Na época, eu morava com a minha mãe. Só que eu tenho uma filha. E eu namorava na época, eu não estava com o pai dela. Aí todo mundo fala, ah, mas você tinha sua mãe. Só que eu tinha responsabilidades. Por mais que eu morasse com a minha mãe, eu tinha minha filha, eu tinha escola para pagar, tinha van, né? Eu tinha minhas responsabilidades como mãe. Mas, e tinha que pôr comida em casa, né? Eu não, a minha filha, né? Não uma justificativa, né? Só para vocês entenderem. Eu não recebo pensão do pai dela. Então eu tinha muita responsabilidade e eu tinha que ter cliente. E eu comecei a ficar desesperada com isso. Eu passei, assim, os 2 primeiros anos que eu decidi ser terapeuta, muito difícil. Muito. E eu falei, nossa, nossa, e agora? Só que quando eu conheci o biomagnetismo, o biomagnetismo me colocou assim, sabe? Calma, que vai dar certo. E aí as coisas começaram a acontecer. Aí era uma terapia diferente. Eu comecei a estudar e comecei a ajudar mais pessoas. Comecei a ajudar mais pessoas. E um foi falando pro outro. Aí a pandemia acabou. Um foi falando pro outro. E eu fui aqui. Só que aí ainda faltava. Aí eu falei, não, vou estudar, vou estudar, vou estudar. Só que mesmo assim, eu tinha poucos clientes. Aí o que que eu comecei a ver? Eu tinha muito conhecimento, mas não sabia aplicar. Aí veio a virada de chave da minha vida. Eu vi que eu tinha muito conhecimento, mas eu não aplicava em mim. Então, eu queria só tratar os outros. Só que eu tinha um monte de BO. Aí, a partir do momento que eu falei, peraí, não, tem alguma coisa errada aqui. Pra você ver onde começou, eu comecei a entender que eu tinha BO. Eu fiz um curso que chama-se EPASE. É como é uma hipnose que você trabalha 5 segundos de resposta ali do inconsciente rapidinho. Entende? Responde com o inconsciente. Essa terapia, esse curso. E ele tratou meu medo que eu tinha com lagartixa, que eu achava que era nada na minha vida. Nada, nada. Só tenho medo de lagartixa. Não era nada. Tratando isso, que aí eu falei, peraí, puxou uma coisa de lá de não sei de onde. Ah, tá. Então eu comecei a perceber que eu tinha um monte de BO. Foi aí que eu comecei. Eu tinha um monte de conhecimento e comecei a aplicar em mim. Quando eu comecei a aplicar em mim, consequentemente, aconteceu o quê? Clientes vindo até mim. Porque quando eu liberava uma coisa minha, chegava alguém com aquele mesmo BO para me tratar. Então, aí eu ajudava. E isso foi indo. Só que aí, até o ano passado, estava indo super bem. Eu comecei nos meus cursos a trabalhar também a energia do dinheiro. Porque eu tinha cliente, tinha dinheiro, só que da mesma força que vinha, ele ia embora. E aí eu comecei a trabalhar a energia do dinheiro. Comecei a trabalhar em energia do dinheiro, entender como que é, quais são as crenças, principalmente da mulher, né, com relação ao dinheiro, relação do paterno, do materno, e fui. E fui buscando, fui a fundo.
foi quebrando crenças dentro de mim que eu tinha desde criança. E aí, aconteceu uma coisa muito, muito louca, né? Porque eu tava entrando em dívida, sendo que eu tinha dinheiro e tinha cliente. Aí, eu conheço uma pessoa, né? Que está aqui no grupo, né? Por nada, do nada, né? Vi um vídeo lá dele lá. Falei, preciso conhecer esse cara, que é o senhor Irvo Neto. Preciso conhecer ele porque tem alguma coisa aqui. Só que aí vem uma outra fase que foi a virada de chave para tudo que eu sempre quis acontecer na minha vida. Quando eu conheci o Irmo, eu não fiz, eu nunca fiz a minha sessão com ele. Eu sempre levei alguém para fazer sessão com ele. Só que em alguns momentos ele fez sessão comigo, tal, a gente conversou muito e ele foi uma pessoa que por mais, né, que eu já tinha estudado, ele colocou muito mais conhecimento para estudar ainda, né? Só que aí o que veio? A parte da espiritualidade, que eu achava que eu tinha também. Que aí essa parte foi a parte que foi a virada de chave para tudo que eu sonhei e sempre quis acontecer. Então, eu falava, gente, mas por que não acontece? Né? Por que que eu tenho vontade e não tenho? É, queria reconhecimento. Isso é uma coisa que tu não quer, né? Você- alguém fala, nossa, você me ajudou, tô te indicando, porque você é boa. A gente quer isso, né? Como se a gente, é uma profissão da gente, né? E aí eu falava, por que que eu não consigo isso? Por que é travado? E aí eu comecei a olhar para a espiritualidade. E foi aí que eu quebrei mais crenças na minha vida. Porque até então eu vinha de uma religião que para mim faz sentido ainda hoje, que eu venho da religião católica, e faz sentido. Tem um monte de amigo padre, um monte de amigo freira. Então, faz sentido. Só que a partir do momento que eu conheci e, e me conheci, né, em relação à espiritualidade, eu falei, olha, se é para mim ser terapeuta, que seja feita à vontade. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Sem medo. Porque eu negava uma parte da espiritualidade dentro de mim. Eu não quero ver, não quero ouvir. Né? Não quero. Essa parte eu não vou mexer, não é comigo. Eu passo a bola. Mas eu tenho meus ouvidos muito sensíveis. E eu sempre soube que eu tive. Só que eu negava, sempre. Porque eu não conhecia. A partir do momento que eu comecei a conhecer, que eu comecei na Umbanda, que eu comecei a ter contato com pessoas que falavam, Carol, pode ir, você não precisa ter medo. Só você pedir, tá aqui para te ajudar. E aí eu comecei a ir. Eu comecei a ir. A primeira abertura de tudo isso para mim entender que eu estava no caminho certo foi eu fazer uma palestra num presídio para 200 homens. Eu falei. E tipo assim, eu fui, nunca tinha entrado num presídio e cheguei lá, era para falar 1 hora, falei 2 horas, fui aplaudida de pé e falei no improviso ali e falei, fiz dinâmica com eles e recebi ainda feedback deles depois. Cartinhas, porque lá eles podem só escrever, né? Não podia conversar, não tinha muito tempo. E aí depois, na outra semana, eu recebi cartas dele, agradecendo que eu remeti memórias e tal. Isso pra mim foi assim. Aí foi indo, foi caminhando. Chegou um momento, eu estou hoje no momento, de tudo que eu passei, de todas as crenças que eu quebrei, esse é um momento que eu posso falar, eu estou no melhor momento da minha vida, assim. E aí, também, né, a gente vem num outro processo, que depois de tudo isso, de eu olhar para a espiritualidade, de eu olhar para o dinheiro, de eu olhar para os meus clientes, dos meus problemas, eu entrei na parte agora que eu acho que para mim está sendo a mais legal, de cuidar do meu corpo, de emagrecer, de entender que ainda tem BO. Porque assim, ó, eu comecei a perceber que mulheres estavam chegando até mim com muito BO de emagrecer. Falei, tem alguma coisa. E aí, quando eu comecei, né, a fazer as terapias com o irmão, foi uma das coisas que eu sempre questionei. Não sei porque eu emagreço. Por que que eu não emagreço? Por quê? E ele, com todas as técnicas dele, né, foi me ajudando aí
E fui trabalhando isso, e fui lendo, e fui estudando por quê, por que disso, por que daquilo. E aí o legal de tudo, né? O emagrecimento ele veio por último porque ele é a chave de virar tudo. Porque quem é terapeuta é isso aqui, a lataria do negócio, né? A venda. Então, se eu tenho um corpo todo cheio de coraças aqui travados, quem vai querer fazer terapia comigo? Doutor Moneto quer fazer uma pergunta. Por favor, levantou a mão. Por favor, irmão. Boa noite a todos, né? Boa noite a quem vai nos ouvir futuramente, boa noite a quem está aqui com a gente. Eu ouvi meu santo nome em vão, então tenho que entrar, né? O que acontece é assim, gente, a Carol, ela é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, um carinho muito grande, né? Por ela, pelo Diego, pela Maria, pela Sandra, e assim, a Carol, ela veio trazendo o Diego, né? Que é o marido dela, para fazer sessão, né? Vai, né? Vai comigo, vai, né? E ela achou que fosse só ele, entendeu? Aí, enquanto ele estava no processo dele, ele vem cá, deita aqui um pouquinho, vamos fazer também. E foi indo, né? E ela, assim, ela foi percebendo ali todo o processo, toda a dinâmica, como é, por que que é, né? E o que mais incentivei nela foi a parte da ergonomia de Reich, né? Foram as teorias de Reich que eu fui passando para ela. Falei, olha, Carol, emagrecimento está ligado a uma pulsão oral, está ligado ao quê? Uma necessidade oral, né? Que seria um prazer pré-genital que você hoje já é mulher, você tem filha, você tem marido, você tem que jogar essa pulsão para o lugar certo, né? E ela foi, assim, óbvio, ela chocou com duas crenças, né, limitantes dela, que seria a crença sexual e a crença religiosa, né, nas sessões. Né? Então, houve um choque. E é o que eu falo, às vezes, na sessão, a pessoa vem esperando uma coisa e acha muito mais do que ela estava esperando. Por isso, a hipnose não verbal, ainda mais na linha que eu trabalho, que é a linha dos desbloqueios das couraças e tudo mais, óbvio, quem fez o curso viu que tem todo um fundamento, quando você pega os graus mais altos lá, por que acaba assim sendo confundida com outras religiões de características transcendentais, né? Mas isso é típico de pessoas que têm graus hipnóticos mais altos, né? Quem tem grau hipnótico mais baixo não tem essa preocupação. E assim, a hora que a Carol se choca com isso, eu achei bonito da parte dela, porque ela se chocou com um monte de dogma dela. E aí, assim, é tão legal, às vezes, do nada, ela fala, consegui fazer tal coisa, fui em tal lugar, né? Quando ela foi na Umbanda, então, nossa, fui na Umbanda, você sabe que foi, né? Então, assim, é legal, porque daí você vai mostrando, olha, então lê isso, lê aquilo, vai estudar isso, porque, assim, o conhecimento liberta. E conforme você vai dando base para a pessoa ir buscar, o crescimento vem, gente. E a Carol é prova disso. Você tá de parabéns, Carol. Muito obrigada, senhor Neto. Na verdade, assim, o quebrar crenças, para mim, foi a parte que me alavancou, né? Foi onde eu consegui estar onde eu estou, né? Hoje, que eu estou nessa fase de cuidar do meu corpo, de, em 2 meses, emagrecer 6 quilos. Eu nunca aconteceu isso na minha vida. Nunca consegui ter uma regra de comida. E aí entra tudo que eu já estudei, né? Tudo que eu, quando eu estudei lá, energia do dinheiro, o emagrecer faz eu economizar muito mais dinheiro. Então, é, tudo que eu já estudei hoje, sabe, voltou assim à tona, e aí não tenho mais dívidas, sabe? É uma coisa que flui melhor. Uma coisa que, quando eu estudei a energia do dinheiro, que para mim fez muito sentido, era a questão de cobrar, né? Qual é o valor que eu cobro? Eu moro numa cidade, vocês podem perceber, né? Eu falo porta, né? Porteira, valor. Eu moro no interior. Minha cidade tem 170 mil habitantes, vamos colocar aí. Então, eu sempre ficava, né? Nossa, que valor que eu vou cobrar? Como que, ai, ou tem outras terapeutas, eu cobro isso, cobro aquilo. Muitas vezes acabar cobrando um valor muito abaixo, né? Porque ficava com medo, né? De, vou falar que era caro. Isso foi para mim, quando eu trabalhei em energia do dinheiro, entendi que era valor e não era preço, para mim fez sentido.
E hoje, né, depois que eu quebrei todos esses bloqueios na minha vida, o preço que eu colocar, as pessoas pagam. Porque não é sobre preço, é sobre valor. Então, ter só uma terapia, para mim, não compensa. Eu preciso ter conhecimento de outras áreas. Porque eu não fechei um nicho. Eu vou atender só pessoas de 20 a 30 anos. Eu sou terapeuta. Eu tenho que atender todas as idades. Eu tenho que atender criança, tenho que atender adolescente, tenho que atender adulto, tenho que ter gente de idade. Então, eu tenho que atender todo mundo. Se a pessoa chegou ali, eu tenho que ajudar ela. Tem certas coisas que não estão ao meu alcance. Que aí eu sei, vou até onde eu posso e falo, olha, infelizmente, isso aqui eu não vou conseguir te ajudar. Então, eu vou te direcionar para uma pessoa. Aí, o saber também me respeitar de falar, olha, infelizmente, isso aqui eu não consigo te ajudar. Isso aqui você precisa, sei lá, de um psicanalista. Você precisa de um psicólogo. Eu vou direcionar. Não tenho mais. Uma das crenças que eu tinha era do perder cliente. Por quê? Se eu perder um cliente, é menos que eu vou ganhar. Então, isso para mim eu tive que quebrar. Esse olhar que eu tinha. Se eu fizer, não atender esse cliente bem, eu vou perder cliente. Então, eu fui com técnicas de hipnose. Usei muito a hipnose verbal, né? De trabalhar essa respiração, trabalhar a confiança em mim. Por mais que ainda a insegurança eu tô trabalhando agora. Mas eu tinha muita insegurança. E aí eu fui trabalhando, fui fazendo isso, fui me dedicando, porque casa de ferreiro, espeto é de pau. E ser terapeuta 24 horas por dia, você não pode deixar isso aqui de fazer. Você não pode deixar de, assim, ó, minhas crenças, tá? Você não pode deixar de pôr uma pedrinha ali no consultório, você não pode deixar de colocar um copo com água com sal, você não pode deixar de rezar, você não pode, sabe, são sequências, são certas coisas, você não pode deixar de estudar, que você tem que fazer. A primeira relaxada que você dá, o universo fala, e aí? Mas, e aí? Você tem que estar em estado de evolução, bem. Você não pode parar. Vai chegar alguém te perguntando alguma coisa. Viver o que se vende, realmente. A gente tem essa necessidade. Ser terapeuta tem que viver aquilo, senão. Lilian, por favor, Então, eu não resisti, né? Gostaria de fazer um comentário, que é por muito favor. legal isso. Você falou de um aspecto muito importante que eu noto muito quando eu converso com vários terapeutas. A maioria, eles não se trabalham, né? Quando você conversa com esses terapeutas, né? Isso que você falou, a partir do momento que você começou a aplicar em você e aplicar no seu ambiente, aplicar, as coisas começaram a fluir, né? E assim, eu percebo que muitas pessoas, ela, não, eu consigo resolver tal aspecto, eu sou bom nisso, eu sou. Mas aí, quando você conversa com a pessoa, porque assim, a gente tem que procurar, no meu ver, e eu procuro fazer isso, outras terapias, Sim, diversas terapias. A gente faz a nossa e as outras, de outros sim. profissionais, e conforme parece que conforme a gente vai passando por essas outras terapias, a gente vai, assim, nós vamos evoluindo, né? Nós vamos crescendo, ampliando, e as coisas vão fluindo, a energia flui, né? E isso que você falou, a gente acaba mexendo com muitas pessoas diferentes, crenças diferentes, energias diferentes. E duas situações muito importantes. Uma, a concorrência, que também eu acredito que não exista, por quê? Porque normalmente quem faz terapia com você é porque ela, de alguma forma, ela gostou do seu jeito de falar, do seu jeito de fluir, né? Então, assim, não vejo concorrência também. E outra coisa é a importância da pessoa ela aplicar nela e no ambiente dela, né? E Sim. passar por outras também, até para ela saber orientar aquela pessoa que chega e que ela vê até onde ela foi, o que ela pode. Ah, mas olha, eu acredito que se você fizer tal terapia, vai te ajudar. Eu indico muito. Sim. Várias pessoas que eu atendo, eu faço, e depois eu falo assim, poxa, eu acho que seria bom você fazer tal terapia, tal. Por quê? Porque eu já passei, eu conheço, eu já, entendeu? Então, Isso, assim, esse é o legal também, né? Da gente fazer outras coisas e falar, olha, não, eu já fiz. Por exemplo, eu não faço reiki, eu não faço barra de axis. Mas eu sempre falo, olha, é legal, você tá com um negócio aí que você desbloqueou, vai lá fazer uma barra, que eu acho que vai ser legal. E eu sempre tenho outras terapeutas que eu indico.
entendeu? Então é legal essa parte também. Exatamente. Então, assim, achei bem legal você trazer esses aspectos, porque há muitos terapeutas que têm várias queixas assim, né, que não conseguem andar. A gente, quando vai conversar, vê que esse terapeuta ele não aplica. Ele às vezes estuda muito, ele faz muito uma coisa ou outra. Ele não amplia como você Sim. está fazendo, né? Eu achei muito legal isso. E aí, tem uma coisa também que é legal também da gente falar. Lembra que eu falei lá no começo que eu pedia conta do emprego que eu ganhava bem, que eu era reconhecida, eu tinha faculdade, e estava estabilizada. Quando eu faço isso, o que que eu fiz? Eu tinha uma filha. Eu simplesmente, eu quebrei a imagem que eu tinha de mim na minha família. Porque aí, todo mundo falou, essa menina tá louca, o que ela tá usando? E tanto que na época eu tava tomando ayahuasca, né? Falei, tá tomando uma coisa, que, né? Desistiu de tudo, né? Então, eu fui totalmente contra uma onda que vinha de um padrão. Na cabeça, por exemplo, da minha mãe, eu tinha que fazer um concurso público. Eu fui a única filha que fiz faculdade, que ganhava bem, tal. O sonho dela seria se eu passasse no concurso público. Tanto que eu fiz vários concursos, tal, para tentar passar, mas não era para ser. Quando isso aconteceu, a única pessoa que ficou mesmo assim do meu lado, falou, vai dar certo, foi minha avó. Ela falava, eu acho que você vai dar certo nesse negócio. Vai. E a minha avó era da congregação cristã, aquelas que é mais dogmáticas, né? E ela sempre falava, vai que eu acho que vai dar certo. Você tem jeito. Mesmo eu falava, nossa, vou mexer com umas coisas meio estranhas. Não, vai que vai dar certo. Para os outros, para minha irmã, o meu irmão até hoje não sabe o que eu faço. Então, para as minhas tias, eu tenho muita tia, muita mulher na minha família. Para todas elas, se deixar hoje ainda, eu sou uma charlatã, entendeu? Eu engano as pessoas. Só que o jogo começou a virar, né? Começou a virar, a Carol começou a ficar assim, popularzinha na boca das pessoas, começou a sair em revista, começou a falar na rádio, começou a fazer programa na TV. Aí começaram a me chamar para aniversário. Porque, tipo, nem isso eles faziam. Tipo assim, essa menina não mexe com coisa de Deus, né? Não fala com ela. E eu fiquei muito assim, muito sentida, né? Muito magoada, né, com eles no começo, porque nem a minha mãe acreditava em mim. E aí, simplesmente, eu sabia que internamente eu tinha que ser terapeuta. Então eu falava, eu vou ser terapeuta, por mais dificuldade que eu vou passar, eu vou ser terapeuta. E vou ser terapeuta. Então, eu tinha esse negócio que eu sentia que eu sempre falava pro meu marido, eu falava, eu sei que vai acontecer alguma coisa, sei que vai mudar, vai acontecer. Então eu sabia disso. Então não tinha, os outros podiam duvidar do que fosse, mas sabia que ia acontecer. Isso está acontecendo, né? Então, mesmo que você não tiver apoio e você sentir que não, é isso que eu quero, ótimo, eu vou seguir. Só que, né? Eu falo que a minha terapeuta lá, ela não me deu apoio, né? Ela deixou eu passar 2 anos de perrengue, assim, né? Hoje, quando eu tenho um cliente que fala, nossa, Carol, acho que eu queria ser terapeuta também. Eu falo, peraí, então vamos ser terapeuta. Mas sem se afobar. Não peça conta do seu serviço, calma, respira, eu vou estar aqui, vou te apoiar. E eu vou dando todo um direcionamento. Eu tenho duas clientes que vão se tornar terapeutas. Uma foi para uma área mais ali de barra de axis, mais de reiki, e outra foi para uma parte mais religiosa, porque ela é como se fosse uma pastora. Então ela foi entrando numa parte de terapia ali, de anjos, e aí só que ela é professora, elas são professoras. Eu falei, calma, não vai pedir a conta, vamos devagarzinho, vai conquistando seus clientes, devagarzinho, que a hora que você fala, não, agora eu posso sair, aí beleza. Ou senão você continua sendo professora e vai ser terapeuta. Se você falar que você quer ser só terapeuta, você já esteja estabilizada, né? Para você não passar o que eu passei. Então, essas questões assim que aconteceram e que acontecem, eu acho que precisei passar, né, esses perrengues para poder ajudar as pessoas agora.
Mas dá certo. Muito certo. Se for para ser, né? Deixe Oi, as ô, crenças Carol, ser quebradas. o Imo falou ali, e o Diego é que passou a ter dor de cabeça, indisposição. Por quê? Não, é que na verdade, sim. Ele é o meu maior estudo de todas as terapias que eu estudei. Depois, né? Depois fui trabalhar na parte espiritual, né? Eu acho que, né, vem com umas coisas assim já premeditadas, você tem que trabalhar, né? Porque de tudo que eu estudei, todo mundo tem o efeito. Ele foi o único que não dava certo. Que não dava certo. Que não dava certo. Então eu tinha que ir outra. E buscava outra, e buscava outra. Até que eu cheguei no Irmo, né? Aí o Irmo Neto falou que a gente tinha que trabalhar a parte do orgasmo, sabe? E que era pra emagrecer. E aí, acho que é essa dor de cabeça aí. Ah, sim, sim. Olha só, É isso. a Maria Inês está perguntando: no início você alugou espaço ou tinha espaço próprio no presencial? Esse é uma parte legal também. Porque eu lembro que eu tava afobada. Fui lá pagar R$ 400 de sala, junto com essa minha terapeuta, que ela estava indo para São Paulo e ia ficar o espaço dela. Aí eu pagava R$ 400. E eu tinha 4 clientes. E eu cobrava R$ 100 de cada um. Resumindo, o que eu pagava minhas contas? Nada. Aí, aí foi que aí que eu comecei a entrar em dívida. Aí eu falei, peraí. Só que aí, acho que o universo, né, ele soube me ajudar, veio a pandemia. Não podia atender mais presencial. E eu comecei a atender online. Aí ela foi para São Paulo, a gente fechou o espaço e eu comecei a atender online. Isso que me deu um respiro. Porque aí eu comecei a ter esse contato com pessoas, porque isso aqui, ó, por mais que era vídeo, eu tremia. Eu tremia de medo. Porque eu falava, nossa, e agora? O que a pessoa vai me perguntar? Ou o que ela tá me vendo? Ai, será que ela tá gostando? Sabe, eram umas coisas, assim, que eram minhas crenças, né? Que não posso negá-las. E aí eu tive esse respiro, aí que eu comecei a trabalhar o dinheiro e eu comecei a ver, tá, eu ganho tanto. Eu comecei a buscar salas por hora. Então, eu pagava uma hora R$ 27. Aí eu falava, tá, se eu cobrar R$ 100, R$ 27 eu tenho que pagar a sala. E aí eu fui fazendo isso. Só que aí as minhas sessões não duravam uma hora, durava duas. Aí eu comecei a pagar quase R$ 50, né? Um pouco mais, R$ 54. E eu tava pagando mais sala do que ganhando. Falei, peraí, a gente precisa organizar isso daqui. Porque aí que tá. Eu comecei a fazer acupuntura. Eu comprava agulha. Aí eu comecei. E aí, só que, antes de tudo, antes de eu me tornar terapeuta, eu fui financeiro. Né? Eu fazia financeiro. Então, eu tinha já essa coisa de, vamos fazer os custos aqui. Então, eu tive que trazer essa parte, essa bagagem que eu tinha, e falar e colocar no papel. Ó, tem isso e isso. E aí, no começo, foi muito justo os valores para mim. Não ganhei, não ganhava. Absurdo. Só que eu tinha, eu tinha que ter controle, senão desandava. Até que, quando eu fui alugar uma sala, falar, não, agora é uma sala que eu tenho que alugar. A partir do momento que eu atendia 5 pessoas por dia. Aí eu falei, por mais que eu tava pagando, tipo, acho que eu pagava uns R$ 500 por semana de sala. Então, assim, eu tava pagando muito mais por semana de salas do que se eu fosse alugar por mês. Nesse momento, eu falei, peraí. Aí eu sentei com a dona do espaço e falei, olha, quanto que eu tô te pagando? Ah, você tá me pagando R$ 2.000 por mês. Eu falei, quanto que é essa sala? R$ 1.000. Eu falei, então vamos alugar por R$ 1.000? Aí ela falou, não, vamos, Carol, não, porque não sei o quê. Resumindo, eu tinha uma economia de R$ 1.000 ali de aluguel por mês e consegui continuar atendendo 5 pessoas por dia. Só que aí, você vai chegando num ponto, né, que eu não preciso mais atender 5 por dia, porque eu já estou em outro ponto, que era o ponto que eu queria chegar. Se eu atender 2 pessoas por dia, era como se eu atendesse 5. Então aí eu tenho tempo de levar minha filha na escola, de buscar ela na escola, de ir na academia, de fazer meu almoço, de cuidar da minha casa. Então eu tive o tempo que eu sempre quis. E tendo tempo para atender muito bem meus clientes que chegam lá no meu espaço. Entendeu? Carol, o que você falou agora que é fantástico, que é um negócio chamado qualidade de vida, né? Sim. Porque o que acontece? Tem muito terapeuta que começa o trabalho
E aí ele acaba ficando sobrecarregado com o que ele gostava a ponto de saturar. E aí o que era prazeroso vira doloroso e ele continua ali precisando do dinheiro e acaba fazendo aí pelo dinheiro, né, pelo que ele está ganhando, e não mais pela qualidade de vida que ele almejava, Sim. né? No, Então, é, no começo, assim, ó, quando eu comecei já a ganhar dinheiro, eu via que eu conseguia atender 7 pessoas no dia. Nossa, eu ganhava dinheiro para o negócio. Só que também, eu era mãe, eu sou mulher, eu tenho bicho na minha casa. Chegava na minha casa, eu queria deitar, eu queria dormir, não queria ver mais ninguém. Nesse momento, foi o momento que eu falei, nossa, eu comecei a ficar doente. Eu comecei a ficar com muito de herpes na boca. E lá no meu espaço tem uma nutricionista. Aí ela chegou, ela me chamou, ela falou assim, Carol, tá tudo bem com você? Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, Carol, em 3 meses você teve herpes todo mês. Você percebeu? Eu falei, percebi. Ela falou, então, sua imunidade não tá legal. Você tá tomando vitamina? Você tá se cuidando? Eu falei, não. Ela falou, então. Você não tá tendo qualidade de vida. E aí eu vi que eu estava tendo dinheiro, conseguindo tudo que eu queria, só que a minha vida tava indo de ladeira abaixo. Aí foi onde eu falei, peraí. Aí eu parei, falei, eu preciso agora. Aí foi que a gente começou, né? Começamos a ir pra Campinas, conhecemos o Gil Neto, começamos a mudar muitas coisas. Aí comecei a ir para lá, né? Então, fiquei uma semana lá. Para mim, ficar uma semana antes, como assim ficar uma semana? Eu preciso pagar. Em um dia eu pago. Então, beleza, atendi 5 pessoas, eu já paguei o aluguel da minha sala esse mês. Então, e aí hoje eu não trabalhei. Então hoje eu fiquei em casa, hoje eu fiz o cabelo da minha filha. Era tudo o que eu queria. E meus clientes estão ali. Maravilhosos. Tá tudo certo. Não fico mais preocupada se vai ter, se não vai ter, se vai vir, se não vai. E quando eu abaixei isso, todo dia chega um cliente novo. Só que aí o que que é? Eu confio em mim. Eu confio no que eu faço. Quando você tem dúvida, será que dá certo mesmo? Quando você tem essa dúvida, não dá certo. A partir do momento que você fala, não, dá certo. Isso trata, isso muda. Pronto. A Ô, coisa Carol, acontece. a Inês está perguntando se a acupuntura precisa ser da área de saúde. Não. Não, não Você precisa. pode fazer o. Eu fiz cursos de aurículo para trabalhar tanto com agulha, tanto com sangria, tanto com sementes, cristais, lá, lá, lá. Fiz esses cursos. A acupuntura, eu fiz um curso básico. Por isso que eu não falo que eu sou acupunturista. Por exemplo, aparece um cliente lá que está com muita dor no ombro. Eu sei que, dependendo de alguns pontos do rosto, nesse curso básico que eu fiz, se eu pegar 2, 3 pontos ali da pessoa, eu ajudo ela. Então, assim, cara, eu queria só fazer acupuntura com você. Ó, eu não faço, tem o Dr. Edson Nakamura que faz. Eu indico ele. Então, assim, quer fazer comigo, você vai fazer biomagnetismo comigo. Eu vou colocar alguns pontos. Estou com um esporão no pé. Eu posso colocar alguns pontos de agulha ali e fazer uma moxa, que é um bastão de artemisa que a gente põe fogo e esquenta as agulhas. Pronto. Eu faço poucas coisas assim. Aí eu tenho os lugares para descartar as agulhas, os óculos 70, tenho toda aquela parte. Mas não sou enfermeira, nada disso. Eu sempre estudo muito, na verdade, esse é o ponto. Para você não ficar nessas dúvidas. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que pode? Será que não pode? Nunca tive problema com nada disso. Carol, e aonde é que você põe o ímã para a pessoa dormir? Que você falou que ia levar o ímã e não levou e também não falou o ponto. É mesmo, né? Ela falou de doímã e não levou, Então, irmão. não fiquei, eu acho que não estava muito legal. Acho que o meu Zima não queria ir. Porque ele sabia que depois da segunda noite eu ia atender, né? Não podia pegar nenhum tipo de energia ali. Mas enfim, não, não é brincadeira. Na verdade, esse imã que eu trabalho é um imã, ele é grandão assim. Ele tem 4 ímãs ali, 2 positivos e 2 negativos, que eu coloco na amígdala. Então, como eu atendo todos os horários, eu começo 8 horas da manhã e normalmente eu termino 8 horas da noite, né? Então, eu tenho 2 de manhã e 3 da tarde. De manhã, a pessoa está mais em alerta, né? Ela está acordada, né? Está em ação. Então, eu preciso que ela relaxe para os ímãs trabalhar mais no inconsciente ali dela. Porque a pessoa fica muito tensa e aí acaba não
fazendo. Não é que não vai dar resultado, né? O resultado não é tão rápido, vamos dizer assim. Então eu coloco na amígdala, aqui na nuca, e aí você coloca ali, a pessoa ela já vai relaxando, ela já vai fechando o olho ali, e muitas vezes elas dormem. E aí eu sei que relaxou completamente ali e vai. E cadê esses ímãs? Você fala deles, a gente sabe, tá Mas aparecendo o dedo em cima, a gente sabe que existe, mas Tem uma aí com você, eu não, para não mostrar? tenho comigo aqui. Eu tenho fotos deles aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, para vocês verem. Vou colocar uma paciente aqui. Bom, eu coloquei uma foto aí para vocês. Ela é uma amiga minha. Essa daí a gente estava tirando foto dela com os ímãs. Esse é um dos pontos que eu coloco. Então, eu sempre coloco com a fita mesmo, porque eu não sei ao certo o que acontece, mas tem imã que pula do corpo da pessoa, mesmo com a fita. Não sei se Campo, né? a energia que O a campo pessoa pulsa. está. Eu fiz magnetismo, eu não fiz o biomagnetismo, eu fiz esse curso aí do magnetismo, a gente usava esses ímãs, e pula mesmo. Sim. Então, aí eu coloco com fitas, né? Eu trabalho a cabeça, trabalho a hipófise, trabalho o timo, trabalho o estômago, trabalho o fígado, trabalho o umbigo. Ela eu trabalhei os ovários, palma das mãos, a lateral da coxa, os pés. E esses são ímãs de 3.500 Gauss, então eles têm uma potência um pouquinho mais forte. A E foto está aí para o Irgo ver, né? Agora. isso, não tá desse ímã em si que eu ia levar, porque ele fica aqui na nuca, né? Então não dá para ver. Mas é mais ou menos isso, né? A gente coloca na pessoa e ela fica deitadinha aí, relaxada. Tanto que ela tá com o olho fechado, porque já fazia um tempinho que ela tava com os ímãs, porque o cara tava tirando foto dela. E aí ela falou assim, nossa, Carol, não consigo abrir o olho. Eu falei, não, fica quietinha aí, relaxa. Aí ela tava com o olho fechado, porque você vai relaxando, né? Ele vai entrando na sua frequência. Eu sempre falo que colocar os ímãs no corpo é como se você estivesse numa rádio e você troca a pessoa de estação. E aí tem pessoas que saem assim, nossa, vendo cores. Tem pessoas que saem normal, mas tem pessoas que relaxam a um ponto de mudar essa frequência mesmo. Você trabalha com o biomagnetismo, com o floral, e dependendo do Isso. quadro da pessoa, você entra com outras técnicas, mas como complemento do carro-chefe teu, que é esse, né? Isso, isso. Porque assim, ó, por exemplo, agora a gente entrou numa fase de frio, né? As pessoas morrem de sinusite. Tem Uhum. pessoas que vai chegar lá pra mim que ela não quer saber de onde vem a sinusite. Ela quer que você trate a sinusite pra ela. Só isso. Tira de mim aqui. Depois a gente conversa. Então eu pego e faço um cone hindu. Então eu coloco o cone aqui, põe fogo no cone e o cone limpa as vias respiratórias. Então quem tem muita sinusite, ele é como se fosse derretendo mesmo o que tem dentro. E aí a pessoa fala, ai, que maravilha, ai, não sei o quê. Aí eu falo, ó, você tem que fazer mais umas 2 sessões aí de cone. E aí nessas sessões eu vou falando, eu vou colocando, plantando umas ideias ali, e a pessoa fala, ah, realmente, acho que eu preciso de terapia, viu? E aí muitas pessoas ficam comigo. Aí vem fazer terapia. Tem gente que fala, dorme, vai fazer o cone e dorme, fica quietinha, não abre a boca. Fala, não quero mexer com isso. Ah, isso. Ah, beleza. Tá tudo bem? Eu vou te ajudar nesse momento. Vou fazer o quê? Todo mundo tem seu tempo. No começo, quando eu comecei a fazer terapia, eu queria tratar, né, sarar todo mundo, né, de uma vez, né? E Aí a aí gente aprende que não é bem assim, né? e a gente aprende, não é bem assim, porque aí eu falo, aí tinha gente que não queria me ouvir, né? Falava, nossa, ela fala umas coisas que não sei onde ela vive. Pra você ver, eu tenho uma irmã que é 15 anos mais velha que eu. Ela sempre falava, nossa, a Carol é a irmã hippie, né? Minha louca, ela deve fumar um. Ela falava isso de mim. Ela falava até umas conversas, ela gosta de ET, ela gosta do universo. Eu falava, deixa eu, melhor ser assim do que eu ter razão. Então Ô, eu vou Carol, viver a minha vida. Carol, Fala, meu querido. eu queria que você falasse justamente sobre essa questão agora da aceitação, né, do público em geral, assim, das pessoas na sua cidade. Não sei se a sua cidade ela é grande ou pequena, né, varia muito essa questão, mas Aham. como é a cultura do povo aí que você está atendendo, se é muito fechado, as objeções que o pessoal teve, como é que você driblou, quebrou essas objeções? Na verdade, foi assim, ó. Eu tenho moro numa cidade pequena, né? Interior, né? As pessoas muito assim.
ou você é católico, ou você é protestante. Então, é assim. Já cheguei a atender testemunho de Jeová. O que isso me proporcionou? Foi logo no começo que eu atendi. Ela tinha muito dogma. Nada podia. Por exemplo, se eu falasse sobre campo eletromagnético com ela falava, não, não fala isso, pelo amor de Deus. Não fala isso, que na minha religião não pode falar isso. Então, eu tive que me adaptar. E eu tive que conhecer religiões. Porque eu tive que falar com todos os públicos. Então, eu não podia ser só católica. Eu tinha que saber da Umbanda, do Centro Espírita, do Candomblé. Eu precisei saber, conhecer como que eles falam, para falar a língua deles. Só que aí, quando eu comecei a me destacar um pouquinho, eu comecei a incomodar outros terapeutas. Isso foi o que... Porque assim, é uma cidade pequena, tem pouca gente. A maioria dos terapeutas são mulheres que fazem alguma coisa de estética, que aí faz alguma coisa de terapia junto, tá? É mais ou menos isso. Não tem uma coisa muito diferente. E o restante é psicólogo. Aí eu comecei a ser diferente. E aí começou a incomodar eles. Eles começaram a meter o pau em mim. Porque a Carol não mexe com coisa de Deus. A Carol quer pegar só cliente dos outros. Porque a gente indica pra ela e o cliente não volta mais pra gente. Só fica com ela. Porque ela não mexe com coisa de Deus. E começaram assim a falar de mim. No primeiro momento, com meus dedos médio pra curto, eu queria brigar. Queria. Porque aí começaram a mandar mensagem pra mim. Textos. Por que você? Por que você quer? Eu falei, quer saber? Se eu tô incomodando, acho que tá dando certo. Aí eu comecei. Eu falei, eu não tô puxando tapete de ninguém. Eu tô fazendo o meu. E aí, foi uma coisa que eu sempre incentivo. Lá no espaço que eu trabalho, tem outras terapeutas também, que não fazem biomagnetismo, mas eu sempre falo para elas, vai fazer biomagnetismo, é legal. Eu tenho uma outra terapeuta aqui fazendo biomagnetismo, mas não da mesma linha minha, de um outro japonês lá. E aí eu queria conhecer essa menina. Sabe, eu fui quebrando essas rigidez de terapeuta. Não, porque é meu cliente. É meu, é meu. Comecei a ser amigo. Viu? Vamos trocar informação? Tem umas que não querem. Eu perdi a amizade de um monte de terapeuta aqui, Joe. Porque a Carol, ela não mexe com coisa de Deus. Eles deixam claro isso. Eu falei, tá tudo bem. Aí, pessoas começaram a chegar com essas pessoas falando de mim. Se eu não faço coisa de Deus, eu faço o quê? Macumba. Claro que macumba não é coisa ruim, mas para os dogmas, né, das crenças, né? Ai, você faz macumba? Ou não, eu não faço macumba. Ai, mas a mesa de biomagnetismo é uma mesa, é uma chapa magnética que tem um corpo humano ali, que eu vou colocando ímãs ali e colocando no corpo da pessoa. Eu cheguei a falar que eu fazia voodoo, falaram para mim. Você faz voodoo? Nossa, tem um voodoozinho ali da pessoa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Eu falei, tá tudo bem. Falei, as crenças da pessoa, o interessante ponto de vista dela, eu não vou entrar nessa pilha. Eu não entrar nisso fez com que eu me posicionasse, sabe? Eu não tô em Campinas, que tem 1 milhão de habitantes, né? Eu tô numa cidade pequena, que aqui, se você for ali, todo mundo se conhece, né? Então, eu peguei as mídias da cidade, que todo mundo sabe. Pô, a Carol? Ai, a Carol eu conheço. Meu sobrenome. Aqui na cidade se tiver 20 pessoas na cidade aqui com o mesmo nome que eu. Então, começaram a falar de mim. Começaram a querer que eu provasse. Ah, mas você é terapeuta? O que você estudou? Você tem certificado? Você tem não sei o quê? Você tem não sei o quê? Você prova? Não sei o quê? No começo, eu até queria discutir. Eu até dava umas justificativas, dava umas explicadas. Nem falo mais. Quem quer vir, vai vir para me ajudar. Esse povo que fica questionando, só vai deixando ele sem graça, porque tá todo mundo vindo na Carol e ela não. E aí, sabe, eu não me importo mais. Eu acho Sabe, bacana essa tua postura, né? Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Mais ou menos é por aí que você tá nessa sim, vibe. sim. Porque quando eu comecei a ter a minha segurança,
sabe? De eu falar assim, eu sei do que eu faço, eu sei da potência que é, eu sei da capacidade que eu tenho, eu sei o que eu vim para fazer. Tem coisas que eu falo, que eu faço, que tem hora que eu falo, nossa, por que eu tô fazendo isso? Não sei, mas eu sei que eu tenho que fazer. Então, eu não vou ficar levando picuinhas, sabe, de pouquinhas pessoas. Então, quando eu não me importo mais com essas pessoas, outras pessoas eu deixo chegar. Porque, por exemplo, uma mãe que manda a filha. Só que a mãe tá assim, ai, mas ela não mexe com coisa de Deus. Ai, porque ela vai na Umbanda. Ai, porque não sei o que tem. Só que a filha vem em mim e fala, Carol, eu precisava de alguém pra conversar. Eu falo, pronto. A mãe pode falar o que ela quiser. A mãe mandando ela aqui, ó, eu vou cuidar dela. Então eu acabei não me importando. Ai, porque será que se eu falar com a menina dessa forma, a mãe vai ficar brava? Não vai, não vou. Então eu tirei esse medo, né, de cena e comecei a ser mais segura, né, em tudo que eu falo, mais assertiva. Então, para mim ser isso, eu preciso estudar. Então, a leitura virou hábito para mim. Agora eu descobri aí um aplicativo que chama @voice, que é maravilhoso, que, que a gente que tem uma vida meio corrida, a gente ouve o livro. Então, para mim, faz muito sentido. E eu sou uma pessoa, né, uma personalidade que eu não consigo, assim, começar uma coisa e terminar uma só, né? Então, a gente começa 3 livros de uma vez, a gente vai lá, lê um capítulo aqui, lê outro. Então, eu vivo em movimento, né? E então foi mais ou menos isso. Respondeu a sua pergunta? Só respondendo a Carol, me respondeu sim. Eu tava. Beleza, então, querido. Não, mas é bem isso, porque assim, quando você fala que mora numa cidade pequena, é pequeno quanto? Depende. Sim. Porque quantos habitantes tem a sua cidade? 160, 170. Então, a minha tem 8. Quando Menor você ainda. fala que, quando você fala que todo mundo sai e praticamente se conhece, a minha não, a minha todo mundo se conhece. Literalmente, todo mundo é Entende? parente, né? Então, assim, quando o pessoal fala, mas você tem que criar autoridade para poder falar, para poder entrar em assuntos mais controversos ou algo nesse sentido, como eu crio uma autoridade aqui na minha cidade, por exemplo, onde todo mundo se conhece, onde a maioria das vovós aqui me viram crescer, não tem condições, entende? Não, tem Então, condição. Tem. Você não, não, tem. eu digo assim, criar uma autoridade com curto espaço de tempo, digamos, com anos de prática e tudo bem. Denilson, não Na precisa, verdade. não precisa só anos. A Carol não tem anos de prática. O que a Carol tem foi força de vontade e estudo, né? Hoje, ela é uma pessoa que busca e se a pessoa vem perguntar, ela sabe como responder, né? O que as É, pessoas querem é saber assim, da onde você está tirando isso? Você tirou isso da sua cabeça? Não, eu tirei isso do livro tal, eu tirei isso do livro tal, eu tirei isso de um segmento de terapia que fala tal coisa, assim, assim, assado, e dentro deles tem fulano, fulano, fulano. A partir do momento que você começa a entregar para as pessoas uma Informação. formação e resultado, acabou, né? A autoridade aparece. Tá? assim, ó, vamos falar assim, ó, né, na sua cidade tem pessoas de idade, idosas. Idosas e idosos. Idosos, né? Eu tinha uma certa resistência de atender, por exemplo, pessoas acima de 70 anos. Porque, cara, eu tenho 30 anos. Como que eu vou falar com uma pessoa de 70 anos que já viveu muito mais que eu, né? Então, eu tinha uma certa resistência, né, de saber conversar com essas pessoas. Então, eu tive que estudar o que eles viveram. Quais são as crenças que eles viveram? O que eles pensam sobre o mundo hoje? Porque eles odeiam, né? Vocês sabem, né? De 70 a 80, eles odeiam o mundo que eles estão vivendo. Alguns, né? Não todos. Mas tem gente que não gosta, que isso, ai, porque essa juventude é assim, sabe? Então eu comecei a falar a língua deles. Quando eu comecei a fazer isso, as veinhas e os velhos me adoram, né? Eles se cantam por mim e adoram. Ai, porque a Carol e vai lá e leva presentinho para mim. Não que eu, né, não atendo deles por causa disso, né? Mas é o jeito deles, né? Eles agradam dessa forma. Então, a hora que você compreende, tá certo que eu não tenho certas coisas que também eu não posso falar. Por quê? Pensa comigo, uma cliente de 80 anos, tá com a coluna ferrada. Ela tá indo lá porque ela tá com dor. Tem
tem certas coisas que eu não posso ficar mais. Não, nem tem mais por que ficar falando. Ela tá com 80 anos, eu só vou ajudar ela, dar uma qualidade de vida para ela só. Tem por que ficar explicando por quê, você tem que fazer assim, porque foi livro tal, porque isso. Não tem mais. Agora, se é uma menina de 25 anos que tá com as costas ferradas, eu vou descer lenha nela de falar de conhecimento, falar de tudo para ela. Agora, de 80 anos, não vou, não preciso. Respondido? Então, podemos encerrar, Andréia? Perfeito. Vamos, podemos encerrar. Ô, Carol, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, e viver de terapia, parte um, e depois viver de terapia, mas com a terapia aplicada, porque depois você começou a falar de exemplos e casos e não sei o quê. Então aí fica legal, tá? Vamos ver se Sim, a gente faz dessa forma aí. combinado. Bom, pessoal, estamos então terminando, encerrando aqui mais uma aula sensacional que tivemos aí com a Carol. E lembrando a todos, né, que entrem, sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês vão receber aí os comunicados de todas as nossas próximas aulas que vamos ter por aí. Tanto parte um e parte 2 da Carol Oplin. Nós agradecemos imensamente a Muito bem. Carol Oplin e a todos que estão aqui presentes ao vivo. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, as sugestões e os feedbacks, tá? Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever em nossas redes sociais. E assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal! Obrigada.